De acordo com o Diogo Dantas, tá? Jornalista do jornal O Globo, há uma ruptura, tá? Outra ruptura que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não conseguiu conter, além da do técnico Sampaoli, né, com o elenco, que foi entre o vice de futebol Marcos Braz e o Gabigol. A discussão entre o jogador e o dirigente em julho, né, quando o Gabigol estava bravo de ter que esperar ali pelo exame antidoping, aí o Marcos Braz discutiu com ele, fez com que a relação passasse a não existir mais. Eles sempre tiveram uma relação muito positiva, né? O Gabigol e o Marcos Braz. Foi o Marcos Braz que fez todo o approach ali para a contratação do Gabigol. E segundo a reportagem do jornal O Globo, a diretoria do Flamengo já considera a chegada de um novo executivo para participar de forma mais efetiva de um processo de reformulação previsto para o fim da temporada. A saída do Marcos Braz ou não antes do fim do mandato do Landim, que o Landim já deixou claro que ele não vai sair antes do fim do seu mandato, no ano que vem também tem sido debatida. Hoje, Marcos Braz, de acordo com a reportagem, não consegue mais influenciar e ser uma figura de poder no vestiário. Os profissionais Bruno Spindel e Fabinho, diretor e gerente de futebol, acabam como aliados do vice de futebol. A promoção do Gabigol a camisa 10 e capitão, feita pelo presidente Rodolfo Landim, tinha a intenção justamente de aumentar a influência da diretoria na condução do vestiário. Mas esse processo se deteriorou de acordo com a reportagem. E o Gabigol não conseguiu ser um exemplo de liderança para dentro e fora do clube. Somado a isso, né? Teve um episódio que aconteceu anteontem, que o Gabigol teria curtido um comentário que saiu a notícia. Organizam protestos na festa do Gabigol. E aí alguém comentou nessa notícia: protestar contra Braz, Spindel e Rodolfo Landim, ninguém protesta. O Gabigol teria curtido esse comentário. Depois ele deletou essa curtida, tá aí, ó. Tá aí. E 0 protestos contra Braz, Spindel, Landim e companhia. Beleza. E aí o Gabigol curtiu esse comentário e realmente mostra que ele acha que a torcida tem que questionar mais os dirigentes do que ele e o aniversário dele. Ou seja, a reportagem do Globo reforça essa situação. Tem essa também, ó. Personalidade forte do Gabigol sempre me deu a certeza de que ele seria bode expiatório de um problema que não remete só a ele. Sim, acho que é falta de timing a festa do poderoso Gabi. Mas também penso que a raiz dos nossos problemas estão longe de passar por isso. Ele também curtiu esse comentário, essa postagem, e mostra aí que pode estar começando a haver um desgaste, né, Bruno Prado? E Vanderlei também, entre Gabigol e a diretoria do Flamengo. Pode. Quando os resultados não vêm, isso acontece. Eu acho a gestão de futebol do Flamengo bem ruim, não só desse ano, nos outros anos também, mas a gestão financeira foi bem feita já há alguns anos e o time continua com um poder de investimento muito grande, então tem ótimos jogadores e muitas vezes, mesmo errando no futebol, errando na contratação de treinadores, o time acaba conquistando títulos, como ganhou nos últimos anos, mas poderia ser uma coisa melhor. Quase todo ano o Flamengo passa por uma instabilidade muito grande. O Palmeiras, que é o que sempre se compara ao Flamengo, é um time muito mais estável. Eles, se você olhar, resumindo, os dois ganharam mais ou menos as mesmas coisas. Os resultados são parecidos, né? Mas o Palmeiras não passa por esses momentos de queda muito grande, né? O Flamengo tem momentos muito de baixa e picos assim muito altos também. Ele é mais irregular. O Palmeiras ele vai sempre na mesma ali, mas também ganha e perde como o Flamengo ganha e perde, né? Os resultados são parecidos. E o Palmeiras ele é mais estável porque ele acertou na gestão de futebol. Na verdade ele acertou na contratação do treinador e ele comanda. Porque antes também do Abel chegar, o Palmeiras também trocava toda hora de treinador. O Palmeiras deu certo com o Abel, aí se foi por sorte, por competência, mas de quem escolheu, não sei se quem escolheu sabia exatamente o que esperar do Abel Ferreira.
Mas ele está lá e deu certo, e ele comanda o futebol do Palmeiras. E na mão dele o futebol do Palmeiras é estável. Mesmo quando perde, não tem essas crises gigantescas que acontecem no Flamengo. Então pode acontecer. Mas aí tem duas coisas. O Marcos Braz é um diretor estatutário. Ele está ali não exatamente pelos conhecimentos dele de futebol, mas por uma questão política, que acontece em todos os clubes que têm eleição, que têm gestão política. Vários os diretores de futebol dos clubes que têm eleição, eles são escolhidos mais pela política, pelo poder que eles têm de voto, pelos grupos que eles influenciam em votações dentro do clube. Aí, se eles quiserem trazer um novo executivo, não é exatamente para o lugar do Marcos Braz. O Mauro César falou aqui várias vezes, é um governo de coalizão, ou seja, não é o Landim que é todo poder, o Landim é o presidente de um grupo político. E de vários outros que podem se juntar. E o Marcos Braz, ele é importante nessa união política, de trazer votos e manter uma estabilidade política dentro do clube. Então, a função dele acho que acaba às vezes até sendo mais técnica, ou teoricamente técnica, né? Ele acaba invadindo um pouco a área técnica, mas ele está lá principalmente por uma questão política. Então, se ele sair, deve entrar outro que também tenha força política no clube. Eu acho difícil ele sair, tá? Porque o Landim sempre bancou, falou que enquanto ele estiver como presidente, o Marcos Braz vai ser o vice de futebol. Mas pode ser que as coisas tenham mudado, Wander. Acho que existe aí uma forte ligação, inclusive política, né, entre os dois. Então, para tirar o Braz, ele não é só tirando um responsável pelo futebol. Acho que a relação deles é mais profunda e vem de muitos anos. Eu queria só dizer o seguinte, eu sei que no dicionário curtir significa gostar. Ok, isso eu sei. É que eu também estou mais na linha de muita gente que entende assim nas redes sociais, que curtir também serve para dizer eu li. Não significa necessariamente que aprovou. Mas, de qualquer maneira, essa é uma coisa, né? Porque você vai lá, você esculhamba alguém e se fala o nome do cara, o cara não quer responder, mas o cara coloca curtiu lá para dizer para a pessoa que esculhambou você que você leu. Você não tem resposta, mas você leu a esculhambada, né? Então, essa é uma abordagem. A outra é que se ele curtiu dizendo que gostei, então ele concordou também que a festa é inadequada, porque nessa postagem consta que a festa, na opinião de quem escreveu, é no momento inadequado. Então ele concorda com muita coisa que foi dita aqui. Com relação a não protestar pela gestão, eu acho que é um pouco de injustiça, porque nós todos aqui, não é só aqui, em quase todas as programações esportivas, se faz, exceção feita alguns que passam um pano ou que lambem, mas a maioria critica a direção de futebol do Flamengo. Não é de hoje, né? Se fala, por exemplo, que o time tem as contas ajustadas, tem muita grana, esse negócio todo, que não tem cobrador batendo na porta, que é o ricão do futebol brasileiro, tem vencido títulos recentes, tudo isso a gente fala, mas fala também das lambanças, pelo menos eu falo aqui e outros meus companheiros também, as lambanças que os dirigentes fazem, desde contratações. Eles fazem lambanças, comportamento. E está aí a história do Jesus, essas coisas todas, viagem lá para Portugal, ele vai torcer no campo do adversário, provoca azia no outro clube. Enfim, eles fazem muitas lambanças, né? Eu até ironizo aqui quando eu digo a direção de estadistas, né? Que muitos lá se sentem verdadeiros estadistas e a gente sabe que efetivamente não é assim. Então, eu queria dizer que essa curtida, ou ele gostou, ou ele quis dizer que leu aquela postagem. Só isso. Mas das duas, uma. Tudo que está escrito lá é verdade com relação à festa inadequada e com relação a dizer que não há cornetagem para cima da direção, não é verdade. A gente faz isso. Se é o suficiente ou não. Se a torcida deve ser mais, digamos assim, incisiva na crítica, é uma outra conversa, mas essa diretoria é criticada porque ela também faz grandes lambanças. Por sinal, Pilhado vai viajar. Pilhado vai viajar, vou te dar paz. Porque o programa vai sair do ar, porque quando a data não vai sair do ar. Mas eu aproveitei esse momento para pedir, né, uma folga para Lívia Weber ver os filhos em Miami.
é por uma causa nobre. Você vai pra Miami? Vou. Faz um presente de lá pra nós, né, pessoal? Vou, Lá tudo é pra ver baratinho. os filhos, Aí pra, sim. né? Ela tá longe dos filhos há um tempo já, e É aí bom ir vamos. mesmo. Você viu que chegou lá agora? Chegou é aquele negócio aí da natureza, né? Chegou o quê? Um tornado? É, pô. Você tá de brincadeira que eu vou pisar lá na hora que chegar o tornado. É verdade. Você tá me agorando tanto Aqui, ó. que só falta o furacão me levar. Tudo bem que muita gente no chat torce por isso. O Tico é verdade mesmo aqui. Você né? tá de sacanagem. Eles dão nome, pô. É verdade. Aí, furacão com E você potencial gosta, né, catastrófico Vanderlei? mata. Como é que é? Olha aí, ó, é verdade. 4. Chegou lá em Miami. Furacão com potencial catastrófico Eu tenho 2 filhas mata lá. 2 nos Estados Unidos. Gente, que loucura. Chegou mesmo. E eu tô indo. Eu Vai tô com- embarcando. Vai com Deus. Ah, é isso? Ah, você falou. É isso que você deseja pra mim. Não, então vai com o diabo. Vai pro inferno. Pô, eu falei que o Molino vai com Deus, ele reclamou. Eu falei, o Molino foi vendido, vai com Deus. E você fala assim, vai com Deus? Não, tá bom, vai com o diabo. Olha aqui. Olha lá. Brasileira entra na rota de furacão pelo 2º ano seguido durante visita à mãe na Flórida. Que loucura. Aí tem que ir correndo pra ver os filhos, pô, você é louco? É isso que me... não, a gente Vamos. vai, vamos desafiar, vamos ultrapassar as barreiras de um furacão. O amor, né? Pra ver Theo e Manu. Pronto. Theozinho, Manu, a gente vai lá dar carinho pra eles, Tem que que a mãe correr. tá morrendo de saudade, a Lívia Weber vai lá ver os filhos e eu faço questão de estar junto, então vou aproveitar que é a semana data FIFA, que jogo de seleção pra mim é um migué danado, vou rapidinho e volto. Tem uma notícia sobre furacão nos Estados Unidos aqui, já que... Ninguém te perguntou Mas porra é boa, nenhuma. é boa. Ninguém te perguntou informação, nada. é alerta. Pedro, tem muita gente que assiste. É lá, alerta. né? Amigo, o Marcelo, que mora lá, que é amigo meu, Marcelo Santos, trouxe pro Flamengo. Ele assiste mora todo onde? dia. Miami? É pra onde eu tô indo. ele escreveu aqui, ó, o Isso. furacão está do outro lado, no Golfo do México. Mas No chega. lado leste não foi atingido. Ainda bem. Mas quem tá perguntando pra você, Vanderlei Não, Nogueira, se ele chega ou não? Porque Ele tá do outro Vou explicar. lado. Ele é inconstante. Ele tá indo pra lá. Aí dá aquele pense que tem que ir pra cá. Então você tem que ir com essa preocupação. Eu sei. Qual é o nome do furacão que tá lá nos Estados Unidos? Ah, não sei, vamos ver. Ele tá assistindo aí, ele manda aí. Ele tá Qual é o assistindo. nome do furacão, Vamp, que tá lá nos Estados É, Unidos? peita. Porque o negócio é o seguinte, tá chegando outro furacão. Isso. Tá chegando um tornado, Tornado. chamado Thiago Asmar. Aí. Mas é um O programa- tornado O programa é avassalador. o nosso amigo Chuchu, né? Que Chuchu tá em Miami. Fala aí que ele Aí, botou ó. aqui, ó. Aí, ó, tá todo mundo ligado na gente. Aí, ó, aqui que o Chuchu botou. Fica tranquilo. Fica tranquilo, em Miami e Orlando tá tranquilo. Ainda bem. Vai com- O negócio é o seguinte, tá chegando um tornado Aí, lá. Flamengo esse é o perigo, também, Chuchu. Que passa, assim, avassalador. Isso. E aí a Idália, que é o nome do outro furacão, vai correr, amigo. Vai. Chega. Chega. Isso. Tá chegando lá o verdadeiro furacão. Isso, é verdade. Biribinha. Um furacão entre 4 paredes, que as paredes tremem. Nossa. Eita. Você tá entendendo, Vanderlei Nogueira? Fake news. Tá passado. Nem com veneno Tá aqui passado ele o vai. recado. Nem com veneno. Como é que foi? Nem com veneno. Nem veneno. Nem com veneno ele louco. vai. É, se prepara que o furacão tá, ó,